Eu resumi 12 anos de planejamento de conteúdo nesse vídeo e eu separei 7 tópicos do que você precisa fazer hoje para posicionar no Google. E como primeiro tópico, eu tenho levantamento de buscas, ou seja, entender o que as pessoas estão buscando no Google. Isso é primordial para que você consiga balizar quais vão ser os temas que você vai produzir conteúdo no Google. Para isso, existem algumas ferramentas aqui que eu até estou projetando na tela. A primeira delas é o Google Ads. Então, é uma ferramenta gratuita, inclusive, você consegue tirar muitos insights já diretamente do Google Ads, são informações do próprio Google, onde você consegue, no planejador de palavras-chave, entender como as pessoas estão buscando com base no seu produto ou no seu serviço. Depois, as duas melhores ferramentas, na minha opinião, SEMrush e Ahrefs. Os links estão aqui embaixo na descrição, se você quiser dar uma olhada. Essas ferramentas, elas são pagas em dólar, então são um pouco mais caras, mas elas valem muito a pena porque elas ajudam demais a estruturar conteúdos e, inclusive, a te dar ideias e te guiando nesse processo de levantamento de buscas, levantamento de palavras-chave. Aí o último aqui, se você tiver alguma proficiência em programação, existe o Data for SEO, que você consegue fazer consultas em Python. A parte boa dele é que ele é muito barato, então você consegue fazer muitas requisições com pouco dinheiro aí. Tá? Então essas são algumas das opções, umas mais baratas, outras mais caras, aí vai da do seu bolso e do que você quer no seu projeto. Né? Mas a ideia principal por trás dessas ferramentas é que você, uma vez que tenha essas ferramentas, essas palavras-chave levantadas, você transforma essas palavras em tópicos. Ou seja, que você consiga agrupar essas palavras-chave. Porque uma vez que você consiga agrupar, elas vão virar páginas no seu site. Então, a intenção por trás disso é que você consiga, primeiro, entender como as pessoas estão buscando e, com essa informação, você conseguir estruturar o teu site de uma maneira que ele faça sentido, né? Para que não tenha uma página por palavra-chave, coisa que não tem sentido algum. E para ilustrar um pouco melhor, eu vou colocar aqui até dois prints, tá? De SEO conteúdo e conteúdo SEO, como se eu estivesse criando uma página de SEO, uma página do meu site para esse tipo de busca. Isso daqui são buscas diferentes, né? Com intenções muito parecidas, para não dizer igual. Como que eu sei que a intenção é muito parecida, para não dizer igual? A maneira mais fácil é entender o resultado de busca. Então você vê aqui que o primeiro colocado é a conversion com a mesma página, depois a página do Google, a mesma página para as duas buscas, e depois em terceiro e quarto a gente tem os mesmos resultados, mas só trocando de terceiro para quarto aqui. O que isso me diz? Me diz que o Google interpretou essas duas palavras como exatamente a mesma coisa. Obviamente que esse exemplo aqui, ele é evidente, né? Eu só troquei, são duas palavras, então não teria nem sentido ela mudar, o Google mudar o resultado de busca aqui de maneira tão agressiva. Mas, se você quiser ter uma ideia de se eu devo agrupar uma palavra-chave ou se eu devo criar uma nova página, uma maneira muito fácil de fazer isso é você comparando os resultados de busca. Isso é parte de um processo de entender qual é a intenção de busca. Então ele é até um pouco mais amplo, eu diria, do que necessariamente se você vai criar um conteúdo ou não. Né? Você entender qual que é a intenção de busca, não por acaso, é o nosso segundo tópico. Então, o nosso segundo passo é entender o que o Google quer mostrar com aquela busca e principalmente o que o usuário quer resolver com aquela busca. Então são duas perguntas básicas que você tem que se fazer aqui se eu fosse buscar, o que eu ia querer ver? Ou seja, se eu fosse a pessoa que estivesse fazendo aquela busca específica, uma vez que eu já sei qual é a busca, qual seria o tipo de página que eu queria ver? Né? Se eu quero um conteúdo longuíssimo para entender isso, ou eu quero só uma resposta direta. Então você pode já começar a entender que tipo de conteúdo você vai criar com base em bom senso mesmo, de o que eu gostaria de ver se eu fizesse essa busca.
E depois o segundo passo seria o que o Google quer mostrar, ou seja, o que está aparecendo hoje, e ele já te dá essa informação, porque se você buscar no Google, ele vai te mostrar o que ele quer que apareça nesse resultado de busca. Tá? Eu trouxe mais um exemplo aqui, então se eu digito comprar bicicleta aqui do lado, você vai ver que em primeiro lugar está o Mercado Livre, depois está a Loja das Bicicletas, GTS M1, que é uma loja de bicicleta também, e Shopbike, que é também uma loja de bicicleta. Então, aqui já me deixa evidente que a intenção é de comprar uma bicicleta. O Google já interpretou essa busca como alguém que quer comprar uma bicicleta e já está pronto para comprar essa bicicleta. Então aqui, se eu criar um conteúdo, por mais maravilhoso que ele seja, sobre comprar bicicleta, essa busca em específico, muito provavelmente eu não vou aparecer, porque o Google está priorizando e-commerce. Então, esse ponto é muito importante você entender para que você consiga estruturar o conteúdo com base no que realmente vai aparecer, no que os usuários estão querendo, né? Aí, né, esse conceito de intenção de busca, ele já existe faz algum tempo e são 3 os grandes tópicos que existem nessa seara de intenção de busca, tá? A primeira delas é informacional, ou seja, se eu quero saber de algo. O segundo é transacional, ou seja, eu quero comprar ou fazer algo, nesse caso da comprar a bicicleta. Ficou claríssimo que o Google entendeu essa busca como transacional, porque eu quero comprar algo. Isso pode ser verdade também para o caso de eu fazer um curso, então vai ser uma página de detalhamento de curso. Ou se eu quero, por exemplo, assinar ou comprar um ingresso para um show, pode ser um serviço. Então, dependendo do tipo de transação online ou offline, o Google vai me mostrar páginas diferentes. Então, mas ele fica sempre dentro desse grupo de eu quero fazer algo e não só buscar uma informação de uma maneira mais ampla. E por fim, eu tenho o navegacional, ou seja, que eu quero acessar uma parte do seu site. Isso geralmente acontece com grandes marcas, tem bastante busca navegacional, que é, por exemplo, login do seu site ou minhas compras do seu site. Geralmente a pessoa, ao invés de navegar no seu site, ele vai entrar pelo Google efetivamente e vai buscar entrar nessa página pelo Google. Então, esses são os 3 grandes grupos e eles existem outras interpretações, mas ela sempre vai cair nesse mesmo ponto. E aí, uma vez que você já sabe a sua intenção de busca, você já sabe o que as pessoas estão buscando efetivamente, você vai começar a estruturar esse texto. Ou seja, você vai começar a estruturar o conteúdo, o que vai aparecer efetivamente nesse conteúdo. E, de novo, para não ter margem de erro, o que eu sugiro fortemente é que você busque resolver o problema do seu cliente. Ou seja, resolver aquela busca especificamente. Você pode começar entendendo exatamente pelo bom senso, como o caso da intenção de busca. Né? Então, se eu colocar aqui na tela resolver a intenção de busca, o usuário e o Google querem isso. Tá? Então, o Google ele se vale de informações da navegação dos usuários para tentar entender se aquela busca ela está bem feita ou não. Então, principalmente em updates de algoritmo, isso acontece 3, 4, 5, 6 vezes por ano, ele busca manejar essas métricas que ele tem em mãos para entender se para determinadas buscas, os sites que estão aparecendo hoje estão resolvendo essa busca. E aí ele consegue extrapolar isso para todos os sites e já entender mais ou menos se está funcionando aquele tipo de conteúdo ou não. Então, sempre pense em resolver a busca. Se o usuário entrar no seu site e conseguir fazer o que ele quer fazer, seja buscar uma informação, seja fazer uma compra, a chance é muito maior de você aparecer no resultado de busca, você se posicionar melhor no Google. E alguns de estrutura, ao invés de só ficar nesse sentido mais amplo de resolver a busca, você pode pensar em títulos e subtítulos, preferencialmente com as variações de busca. Então, no primeiro e no segundo tópico, a gente olhou sobre como estruturar esse conteúdo com base em o que está buscando. Né? E se eu tiver várias buscas aparecendo as mesmas páginas, eu vou agregar essas palavras
e aí eu vou estruturar esse texto com base nas palavras. Então, por exemplo, se eu estiver criando um conteúdo de bicicleta, eu vou criar esse conteúdo de bicicleta e eu vou falar sobre marchas, eu vou falar sobre tamanho de quadro, eu vou falar sobre outros aspectos que são importantes e que eu vou descobrindo no decorrer desse levantamento de palavra. Por isso que é tão importante você entender o que as pessoas buscam no seu segmento. Depois, os conceitos-chave eles têm que ser bem explicados, mas sem enrolação. Você não precisa ter todo e qualquer perspectiva de cada um dos tópicos que você vai cobrir. Tem que ser bem escrito, e o sentido do bem escrito não é necessariamente você cobrir tudo, todo e qualquer informação possível sobre esse tópico. Então, que ele seja bem explicado, mas não precisa ficar enchendo linguiça. E bem relacionado com isso não busque número de palavras. Geralmente, quando inclusive você compra conteúdos, né? Quando tem essa transação de redator, ele vai te cobrar por número de palavras. E às vezes você já deixa meio que pré-determinado, ó. Eu quero um artigo de 1.500 palavras. Isso não funciona tão bem, por quê? Porque cada busca, cada artigo, ela vai requerer uma quantidade de palavras diferente. E se você contratou 2.000 e a pessoa escreveu 1.200 palavras, não necessariamente esse texto vai ser pior. Ele pode estar melhor escrito, ele pode estar melhor estruturado e o teu site pode ser mais autoridade nesse assunto. E por fim, use listas e tópicos sempre que possível. Ou seja, que você mantenha essa estrutura legível. A gente, quando separa em tópicos, inclusive esse vídeo é um exemplo de separar um tema complexo em tópicos, a gente consegue entender melhor, a gente consegue pausar, a gente consegue buscar diferentes perspectivas em cada um desses tópicos, ao invés de descrever tudo num texto corrido. E isso tem relação também com o que você vai fazer dentro do seu site, o que você espera que o usuário faça dentro do seu site. Então, uma vez que você já entendeu como está buscando, já entendeu o que aquele usuário quer buscar, e você já entendeu mais ou menos a estrutura do site, o que faz muito sentido você fazer no nosso quarto tópico é colocar imagens e vídeos. E de novo, eu podia falar aqui que o Google considera imagens e vídeos muito importante, que é imprescindível para que você posicione hoje, mas mais importante do que isso é que você consiga resolver melhor o problema do seu cliente, da pessoa que você está escrevendo, da pessoa que está produzindo esse conteúdo. Então, sempre que puder auxiliar e aprofundar um tópico, inclua complementos. Por isso que eu digo isso e não é bom para o Google, porque não é só porque é bom para o Google, é porque é importante para o seu usuário. Tem que ser importante para o seu usuário. E aí algumas dicas são: imagens dão mais sinais de relevância para o Google, mas além disso, usar fotos proprietárias e de mundo real, caso aplicável, é muito importante. Então o Google consegue mais ou menos entender, obviamente que tem possibilidade de erro, mas ele consegue entender aquela foto meio artificial de AI, ele consegue entender mais ou menos se a foto ela já existe em algum lugar da internet, você só copiou, ele consegue ter alguns sinais sobre imagens que têm mais qualidade ou menos qualidade. E alguns updates recentes sugeriram que você use imagens de uso real, então não precisa nem ser super produzida. O importante é que ele consiga entender que você tem vivência naquilo, que você realmente tem propriedade para falar sobre esse tópico. E, por último, cuide para deixar as alt tags otimizadas. Para quem não sabe o que é alt tag, são informações que você passa junto com a imagem para descrever essa imagem. Ela é importante não só para o Google, que apesar de conseguir interpretar a imagem, ele não consegue ver igual a gente vê, e também para os leitores de tela, né? Então, pessoas que têm dificuldade visual aí, elas usam leitores de tela e isso ajuda a entender o contexto dessas imagens dentro do Google, dentro da sua navegação, desculpa. E aí, agora a gente já otimizou bastante o nosso site, a gente já entendeu como as pessoas estão buscando, a gente já entendeu o texto, já colocou imagens e agora uma das coisas mais importantes que são os links internos.
tá? Se tiver da estrutura toda, eu poderia colocar isso na estrutura do texto. Mas esse tópico é tão importante que eu coloquei como um tópico, o nosso quinto tópico aqui. E um conceito básico de SEO e que muita gente acaba passando batida é que o seu conteúdo nunca é interpretado isoladamente. Ou seja, sempre o Google vai interpretar o conteúdo que você criou hoje, dado o contexto do seu site. Então, se eu tenho um site de bicicletas e hoje eu começo a falar sobre celulares, por melhor que seja esse artigo sobre celulares, eu não vou posicionar bem. Por quê? Porque o Google já entendeu que o meu site é sobre bicicletas e não tem o que fazer. Porque pensa assim, eu preciso entender se você sabe do assunto. Se eu interpretar só o teu texto isoladamente, eu não vou conseguir ter todos os sinais. É exatamente isso que o Google pensa no momento de te colocar e de te interpretar com base na concorrência. Então, se o seu conteúdo nunca é interpretado isoladamente, eu sugiro fortemente que você relacione os seus conteúdos com outros conteúdos do seu site. Então, se eu tenho, por exemplo, qual a melhor bicicleta em 2025, eu escrevo um artigo sobre isso. Eu vou falar sobre bicicletas mountain bike, e aí eu coloco e crio links para as bicicletas mountain bike que eu ofereço. Bicicletas speed, aquelas de estrada, eu vou e crio um link para essa bicicleta de speed, e assim por diante. E aí o Google vai entendendo que eu tenho relevância e eu tenho cobertura de tópicos. Isso é muito importante. Isso já existe há algum tempo e ajuda a entender por que determinados sites, por mais que você produza um super conteúdo, ele acabe não posicionando, porque você não tem relevância de tópico ainda. Os links são importantes para ajudar a conectar temas complexos. Então, por exemplo, eu tenho que falar sobre a bicicleta. Eu não preciso fazer um guia imenso de muitas e muitas palavras, eu posso repartir ele dependendo de como está a estrutura do meu site, dependendo de como as pessoas buscam. Então, você vê que um conteúdo só, ele não ajuda a explicar a fotografia inteira, né? E os links internos, eles são uma das bases do Google. Então, o Google nasceu com links. Então, se você pensa que toda a estrutura do algoritmo tem uma influência gigantesca em links, você não pode deixar de pensar estrategicamente no momento de criar um conteúdo, como eu vou criar links internos para favorecer as minhas páginas. E aí, pois bem, até aqui a gente já entendeu mais ou menos como está a estrutura do site, já entendeu mais ou menos como eu tenho que criar, quais são os tópicos mais importantes a considerar. E antes de ir para o sexto, eu só vou te pedir se te agregou alguma coisa, dá uma curtida aí, ajuda bastante para eu entender se o conteúdo está valendo a pena ou não. E se quiser também deixar um comentário, já me ajuda bastante a entender como está a qualidade desses vídeos e continuar produzindo para vocês. E, bem, uma vez que eu criei todos os links, eu já tenho uma boa parte do que eu preciso para criar um conteúdo de qualidade. E aí o sexto tópico, ele já vai muito mais estratégico, que é que você possa medir e iterar os seus conteúdos, ou seja, que você possa entender como o Google vai priorizar esses conteúdos. Então, por mais que você faça tudo certo, só vai saber se funcionou quando estiver no ar. Não tem jeito. Então, um conteúdo bom é um conteúdo publicado. E aí você vai entender se ele foi um desastre, se ele foi muito bom, o que você pode ir melhorando. E mais do que isso, é garantir que você tenha essa estrutura, que você consiga ir alimentando essas métricas e entendendo como o Google está vendo os seus resultados, tá? As principais métricas de tração aqui que eu separei são quantidade de palavras por página. Porque às vezes você publica um conteúdo e ele não tem uma enormidade de tráfego, ele não traz muita gente para o seu site ainda, mas ele começa a aparecer muitas páginas no Google, você começa a aparecer com muitas palavras para essa página.
você consegue ver isso pelo Google Search Console, tá? Depois, impressões e cliques, que você também consegue ver pelo Google Search Console, uma ferramenta gratuita. E por fim, negócios. Então, direta ou indiretamente, eu sugiro fortemente que você baseie a produção dos seus conteúdos em negócios, porque é imprescindível que você consiga ter tração. Seja lá o que você ofereça na internet, você tem que garantir que é SEO. Enquanto um canal de marketing consiga ser um caminho. Então, o SEO é um meio e não um fim em si mesmo. Ele não termina no momento do clique. E com isso, com essa base de medição e iteração, você deve considerar para um futuro, seja mais próximo ou seja mais longo, que você tenha uma reescritura, uma atualização desses conteúdos. Esse é o nosso 7º tópico, tá? Então, a frase aqui é: todo conteúdo ele vai decair, resta você saber quando. Não tem conversa, não tem como fazer. O Google vai atualizando e entendendo. Tem gente produzindo conteúdo todo santo dia, agora com AI ainda mais. Então, o que você tem que fazer é garantir que você tenha o entendimento do que está posicionando hoje. E se caiu alguma coisa, que você tenha ferramentas para recuperar esses rankings. Então, a dica aqui mais importante é: inclua um processo de avaliação de decaimento de conteúdo. E se você não sabe bem como entender, como interpretar esses resultados, eu vou te convidar a clicar nesse link aqui, onde eu explico com grande detalhe como fazer a interpretação da aba de performance do Google Search Console. E é um primeiro passo para que você possa produzir cada vez melhor e ser cada vez melhor SEO. Muito obrigado e até o próximo vídeo.